Olá, eu sou Milton, aluno do curso de Licenciatura em Matemática da UFRN. Hoje vou resolver a questão 29 da página 158 do capítulo 4 do livro Álgebra Moderna do Higino Domingues e o Gelson Iese. A questão diz: verifique se A ou B é subgrupo do grupo multiplicativo dos reais não nulo, ou seja, sem o zero. A é igual a mais B raiz quadrada de 2 pertencente a os reais não nulos, tal que A e B pertencem aos racionais. Então, observe que o conjunto dos racionais está contido no conjunto dos reais. Tá? Essa é a ideia de subgrupo. Então, vamos dizer que o grupo dos racionais é um subgrupo, tá, do grupo dos reais, ambos para a mesma operação, que nesse caso é a multiplicação. Vamos usar dois axiomas para resolver essa questão. A existência de elemento neutro, né? Ou seja, existe um elemento E que pertence a G, tal que A estrela E é igual a E estrela A, que é igual a A. Para qualquer que seja o A pertencente a G. Tá? Existência de simétrico. Para todo A pertencente a G, existe um elemento A', né? Existe um elemento simétrico, pertence a G, tal que A operado por A' é igual a A' operado por A, que é igual a E. É o nosso elemento neutro. Vamos ver o conceito de subgrupo. Tá? Conceito de subgrupo, definição 2, seja G, né, uma operação qualquer, nesse caso a multiplicação, um grupo, disse que um subconjunto não vazio H, que está contido em G, é um subgrupo de G se H é fechado para a operação, no caso a multiplicação, isto é, se A e B pertencem a H, então A operado por B também vai pertencer a H. Segunda condição nos diz que H, com a operação qualquer, nesse caso a multiplicação, também é um grupo. Aqui o símbolo estrela indica a restrição da operação de G aos elementos de H. Né? Ou seja, de um modo geral, quando dois conjuntos H e G, tá, são grupos, tá, para a mesma operação, e H está contido em G, dizemos que H é subgrupo de G. Vamos resolver a nossa questão utilizando a proposição 1, que nos diz: seja G, né, com uma operação qualquer, nesse caso a multiplicação, um grupo, para que uma parte não vazia H, que está contida em G, seja um subgrupo de G, é necessário o suficiente que A estrela B' seja um elemento de H, sempre que A e B pertencerem a esse conjunto. Tá? Então, para provar que um subconjunto de um grupo é um subgrupo, nós podemos utilizar essa proposição. E é isso que nós vamos fazer. Essa é a nossa questão. Tá? Novamente, aqui observe que o A e o B, eles pertencem, né, aos racionais. E tudo isso aqui, toda essa soma vai pertencer aos reais. Então, seja conjunto dos reais, né, com a operação reais não nulo, com a operação de multiplicação, nesse caso, se A está contido nos reais não nulos, A mais B raiz quadrada de 2 multiplicado pelo inverso, né, pelo inverso de C mais D raiz quadrada de 2, que também pertence a A, né? E A mais B raiz quadrada de 2, tá? C mais D raiz quadrada de 2 também pertencerem a A. Se isso acontecer, então A será subgrupo
dos reais não nulo para a operação de multiplicação, tá? Então, nós vamos observar, isso aqui nós estamos trazendo a nossa proposição para a nossa questão, tá? Nós vamos procurar o simétrico, tá? Vamos procurar o simétrico, que no nosso caso é o inverso, pois a operação é multiplicação. Se fosse adição, seria o oposto. Mas como a nossa operação é a multiplicação, o simétrico vai ser o inverso, tá bom? Então, aqui, ó, seja a mais b raiz quadrada de 2, c mais d raiz quadrada de 2 pertencente aos reais não nulo e a, b, c, d pertencente aos racionais. Então, nós vamos encontrar o inverso de c mais d raiz quadrada de 2. Tá? O inverso disso aqui vai ser igual a 1 sobre c mais d, né, raiz quadrada de 2. E para eliminar aqui a raiz quadrada do denominador, nós vamos multiplicar em cima, tá, e embaixo por ele mesmo, mudando apenas o sinal, passando a ficar negativo aqui, ó. Tá? Então, nós vamos fazer isso. Tá? Vamos trocar apenas o sinal e multiplicar para eliminar a raiz quadrada do denominador. Tá? Então, fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai obter c menos d raiz quadrada de 2 sobre, ó, perceba a distributiva, né? Só fazer a distributiva, c vezes c vai ficar c ao quadrado, continua fazendo a distributiva que vai obter esse resultado, c ao quadrado menos d raiz quadrada de 2 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter que em cima continua da mesma forma e embaixo vai ficar, no denominador vai ficar c ao quadrado menos d ao quadrado 2. Vamos trazer o 2 aqui para frente e vai ficar c menos d raiz quadrada de 2 sobre c ao quadrado menos 2d ao quadrado. Achamos aqui o inverso, tá? Esse é o inverso de c mais d raiz quadrada de 2. E agora nós vamos provar, né? E para provar que isso aqui é o inverso de c mais d raiz quadrada de 2, nós temos que compreender o seguinte. Aqui eu vou usar um elemento qualquer só para exemplificar. Então, se eu tenho um elemento e multiplico pelo seu simétrico, né, eu obtenho o elemento neutro, né? E como é uma operação de multiplicação, o elemento neutro vai ser igual a 1, porque o elemento neutro da multiplicação é 1. Então, nós vamos verificar isso aqui, né? Vamos tentar provar isso aqui. C mais d raiz quadrada de 2 vezes c menos d raiz quadrada de 2 sobre c ao quadrado menos 2d ao quadrado é igual a 1. Aqui é como se tivesse 1 embaixo, né? Então, a gente faz a multiplicação e vamos ver o que nós vamos obter. Tá? Então, temos que c vezes c vai ficar c ao quadrado, né? Mais com menos vai ficar menos, e c vezes d raiz quadrada de 2 vai ficar cd raiz quadrada de 2. Mais com mais vai ficar d raiz quadrada de 2 vezes c, vai ficar cd mais cd raiz quadrada de 2. Tá? E agora, d raiz quadrada de 2, ó, mais com menos vai dar menos. Isso aqui vezes isso aqui vai dar d raiz quadrada de 2 ao quadrado.
Isso tudo sobre, que é como se fosse 1 vezes isso aqui, vai dar c ao quadrado menos 2d ao quadrado. Se vocês observarem, aqui nós temos um positivo, um negativo que é igual a esse positivo. Então, esse corta com esse. Eliminamos aqui, tá? Sobrou c ao quadrado menos, resolvendo isso aqui, porque raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 4, que vai dar 2, e aqui vai ser 2, vai ser d ao quadrado. Então, vai trazendo para frente, vai ficar 2d ao quadrado. Embaixo a gente só repete, né? C ao quadrado menos 2d ao quadrado. Como são iguais, dividindo o resultado vai dar 1. Né? Portanto, foi provado que realmente, né, c menos d raiz quadrada de 2 sobre c ao quadrado menos 2d ao quadrado é realmente o inverso de c mais d raiz quadrada de 2. Note que pela a proposição 1, mostrada no início da aula, né, nós temos que a mais b raiz quadrada de 2 multiplicado pelo inverso de c mais d raiz quadrada de 2 vai pertencer a a. Tá? Já que a mais b raiz quadrada de 2 e c mais d raiz quadrada de 2 também pertence a a. Tá? Então, vamos mostrar, né? Vamos provar isso aqui. O resultado, tá? Que o resultado tem que ser um valor pertencente aos reais não nulo na estrutura a mais b raiz quadrada de 2, sendo que a e b devem pertencer aos racionais. Então, vamos fazer aqui como se tivesse 1 aqui embaixo no denominador. Vamos fazer aqui a distributiva e vamos resolver. A vezes c vai dar AC, mais com menos dá menos. A vezes d raiz quadrada de 2 vai dar AD raiz quadrada de 2. Né? Então, mais com mais vai dar mais. Então, b raiz quadrada de 2 vezes c vai ficar bc raiz quadrada de 2. E mais com menos vai dar menos. Fazendo isso aqui multiplicado por isso, nós vamos ter bd raiz quadrada de 2 elevado a 2. Tá? Tudo isso sobre c ao quadrado menos 2d ao quadrado. É isso aqui. Vamos resolver isso aqui, né? Vamos repetir e vamos resolver essa parte aqui. Ó. Repetindo tudo e resolvendo aqui, porque aqui nós temos raiz quadrada de 2 elevado a 2, vai ser raiz quadrada de 4, que vai dar 2, então vai ficar BD2, tá? Vamos observar. E aí agora a gente coloca o que não tem raiz para um lado e o que tem raiz para o outro e obtemos isso aqui, ó. AC menos 2BD menos AD raiz quadrada de 2 mais BC raiz quadrada de 2 sobre C ao quadrado menos 2D ao quadrado. Resolvendo isso aqui, né? Nós vamos ter que AC menos 2BD sobre C ao quadrado menos 2D ao quadrado, mais A menos AB mais BC vezes raiz quadrada de 2 sobre C ao quadrado menos 2D ao quadrado. Tá? Aqui nós colocamos em evidência, né? Nós colocamos aqui em evidência a raiz quadrada de 2, tá? Aqui, ó, colocamos em evidência. E
Portanto, né, como o resultado segue a estrutura, né, como esse resultado aqui é A, tá? Isso aqui representa o A, isso aqui ó, representa o B e aqui a raiz quadrada. Como esse resultado segue a estrutura A mais B raiz quadrada de 2, né? E isso aqui pertence aos racionais, né? Aos racionais que pertencem aos reais não nulos. Logo provamos que o subconjunto A, provamos que o subconjunto A é um subgrupo multiplicativo dos reais não nulo. Então está provado que A é subgrupo do grupo multiplicativo dos reais não nulo. Vamos para a questão B. Agora vamos fazer a letra B, que diz que B é igual a A mais B raiz cúbica de 2, que pertence aos reais não nulo, tal que A e B pertencem aos racionais. Então veja que A e B pertence aos racionais e tudo isso aqui, essa soma tem que pertencer aos reais não nulos para que seja um subgrupo. Então, seja os reais não nulos, uma operação de multiplicação, um grupo, tá? Se B estiver contido, né? B está contido nos reais não nulo e A mais B, né? Raiz cúbica de 2, multiplicado por C mais D, raiz cúbica de 2, ou seja, o inverso disso aqui, isso aqui multiplicado pelo inverso, se pertence a B e A mais B, raiz cúbica de 2, C mais D, raiz cúbica de 2, também pertence a B, então B será subgrupo dos reais não nulo com operação de multiplicação. Tá? Então vamos fazer semelhante e vamos encontrar usando, lembrando que nós estamos resolvendo, tá? Vamos verificar pela proposição 1 mostrada no início. Tá? Vamos verificar se B é um subgrupo do grupo multiplicativo dos reais não nulo. Então vamos aqui observar que C mais D raiz cúbica de 2, o inverso disso aqui, né, vai ser igual a 1 sobre C mais D raiz cúbica de 2. Né? E para a gente eliminar essa raiz cúbica aqui do denominador, né, essa raiz cúbica de 2, a gente vai usar o binômio de Newton. Né? Vamos usar essa ideia do binômio de Newton, né? Como se fosse A menos B ao quadrado, aqui teria um 2, a gente retira esse 2 e usa essa mesma ideia, tá bom? Vamos verificar, e aí ficaria da seguinte forma, usando essa ideia aqui. Ficaria C, né, mais... Por que a gente vai fazer isso? Para eliminar, né, a raiz cúbica, né? A raiz cúbica aqui do denominador, né? E aí vamos usar essa ideia do binômio de Newton, né? Ou seja, vamos pegar o grau da raiz e fazer o binômio da diferença com um grau menor, tá? Então vamos lá. Ficaria da seguinte forma: C mais D raiz cúbica de 2 vezes, seguindo essa estrutura, C ao quadrado menos CD raiz cúbica de 2 mais D raiz cúbica de 2 elevado a 2. Né? Então ficaria, né, pegando isso aqui, ó, tá? E multiplicando por isso, vamos observar aqui, tá? Multiplicando, nós vamos encontrar o seguinte resultado. Nós vamos ter aqui em cima, vai ficar
Só voltando aqui para explicar, mostrar novamente, né? Nós vamos multiplicar 1 vezes isso aqui, tá? Que vai dar ele mesmo, a gente já vai observar. E isso aqui fazendo essa multiplicação também, tá bom? Então vamos observar isso, tá? Vamos observar. Vamos observar e tudo... Vamos observar tudo no passo a passo. Então vai ficar, como era 1 vezes isso aqui, fica ele mesmo. Embaixo nós vamos ter que vai ficar c ao cubo menos c ao quadrado de c ao quadrado de raiz cúbica de 2 mais cd ao quadrado raiz cúbica de 2 elevado a 2, né? Ou seja, ao quadrado, mais c ao quadrado de raiz cúbica de 2 menos c, né? Menos c de raiz cúbica de 2 ao quadrado mais d ao cubo raiz cúbica de 2 ao cubo, tá bom? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho negativo, né? E é igual, deixa eu ver, igual a esse aqui, tá? Então, nós vamos cortar esse com esse, olha só, são iguais, um positivo e um negativo, vamos eliminar. E esse aqui, se você observar, vai ser igual com esse quando a gente resolver, né? Porque aqui nós vamos ter o que? Uma raiz cúbica de 2 ao quadrado, então vai ficar semelhante a esse aqui. Então a gente pode cortar, vai ficar igual, né? Isso aqui quando resolvido vai ficar igual a CD ao quadrado raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então corta esse com esse. Então nós vamos ficar em cima com tudo isso aqui, ó, repete, e embaixo nós vamos ficar apenas com c ao cubo menos aqui, ó, tá? Menos d ao cubo raiz cúbica de 2 ao cubo. A gente vai cortar aqui, ó, esse por esse e vamos ficar com isso embaixo. Em cima a gente repete, ó, mesma forma que está aqui, a gente coloca embaixo, a gente só corta aqui, ó, corta esse com esse e fica c ao cubo menos 2d ao cubo, tá? Resolvendo isso aqui, tá? Resolvendo, a gente vai colocar aqui a raiz cúbica em evidência, né? Vamos colocar aqui a raiz cúbica em evidência, vai ficar da seguinte forma: c ao quadrado mais menos cd mais d raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2, né? Sobre c ao cubo menos 2d ao cubo. E isso aqui vai nos levar, tá? A c ao cubo sobre, c ao quadrado sobre c ao cubo menos 2d ao cubo mais menos cd mais d raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 sobre c ao cubo menos 2d ao cubo, né? E aqui vocês observem que nós encontramos um resultado, a seguinte estrutura. Vamos verificar se satisfaz a estrutura, né? Então aqui nós temos que isso aqui é o A, tá? O A, e isso aqui, ó, até aqui é o B, tá? É o B. Então vamos colocar aqui A vai ser igual a esse, né? Que é A igual a C ao quadrado sobre c ao cubo menos 2d ao cubo, que pertence aos racionais. Isso aqui está provado, pertence aos racionais. Agora vamos verificar se o b também pertence aos racionais, porque a nossa estrutura diz que A e B
pertence aos racionais. Então, para ser subgrupo, tem que satisfazer essa condição. Tá? Então, temos que B vai ser igual a CD mais D, raiz cúbica de 2, tá? Sobre C ao cubo menos 2D ao cubo. Tá? Então, aqui nós percebemos que isso não pertence aos racionais. Tá? Como B tem uma raiz cúbica de 2, né, que é um número irracional, ou seja, não pertence aos racionais, portanto, como o inverso de C mais D raiz cúbica de 2 não pertence a B, então B não é um subgrupo do grupo multiplicativo dos reais não nulo. Dessa forma, está provado, né, que B não é subgrupo do grupo multiplicativo dos reais não nulo. Então, eu espero ter passado de uma forma satisfatória, né? Lembrando, não sou professor, não tenho o hábito de gravar videoaulas, né? Estou num curso de licenciatura em matemática, né? Como aluno. Então, essa videoaula está sendo gravada por um aluno. Tá? Então, um forte abraço.